Minha filha chegou na minha casa de praia sem avisar. Sem um telefonema, sem um WhatsApp, sem nenhuma consideração pelo meu tempo ou pelas minhas expectativas. Só apareceu, saindo de um táxi, com um homem que eu nunca tinha visto na vida, dizendo que era marido dela. E o que aconteceu nas próximas 48 horas? O que eu fiz, o que descobri, o que coloquei em movimento, mudou tudo. Não só para ela, mas para 3 outras famílias que este homem tinha destruído antes. Para mulheres cujas vidas ele tinha literalmente consumido, e para um senhor de 78 anos em Campinas que nunca mais conseguiu dormir direito. Eu sou Dalva, tenho 62 anos, viúva desde os 48, e a casa na praia em Angra dos Reis é a coisa mais preciosa que eu tenho neste mundo. Meu marido, Hélio, deixou ela para mim com a ideia de que seria meu refúgio. Um lugar onde eu pudesse construir uma vida inteira de paz, longe da cidade, das cobranças, das expectativas. Ele tinha razão. Hélio sempre tinha razão sobre coisas assim. Nos últimos 14 anos, essa casa tem sido exatamente o que ele imaginou. Não sou rica, deixa eu ser clara sobre isso. Não somos a família que tem jet ski e vinho importado. A gente trabalhou duro, trabalhou muito duro. Hélio era engenheiro em uma grande construtora, saía cedo, voltava cansado, planejava fim de semana. Eu era contadora em um escritório de médios, números, impostos, balanços, toda a precisão que o Brasil exige de uma mulher que trabalha com dinheiro. Economizamos cada real. Economizamos durante 10 anos para juntar a entrada dessa casa. Depois passamos 15 anos pagando a hipoteca, mas a gente conseguiu. E quando Hélio morreu, um derrame que ninguém viu vindo, que o tirou em uma terça-feira normal, ele deixou para mim essa casa totalmente paga, sem dívidas, com a ideia de que seria a minha herança. A herança que eu deixaria para Fernanda, minha filha. Fernanda tem 35 anos. Ela mora em São Paulo há 10 anos, desde que terminou a faculdade de administração e começou a trabalhar em uma empresa de tecnologia. Uma das grandes, daquelas que oferece aquele pacote inteiro de benefícios e oportunidades. Ela ganha bem, muito bem, na verdade. É independente de forma que eu nunca fui na idade dela. Tem apartamento, tem carro, tem aquela segurança financeira que vem de trabalho consistente. A gente se fala umas 2 vezes por semana. Às vezes é uma ligação rápida de 5 minutos, enquanto ela está indo para o escritório. Às vezes é um FaceTime de 30 minutos nos fins de semana. Ela vem na praia comigo umas 4 vezes por ano, carnaval sempre. Uma semana no inverno. Dias aleatórios quando ela consegue escapar do trabalho. Temos uma relação boa, saudável, do tipo que uma mãe e filha adulta deveriam ter. Ela sabe que pode contar comigo para qualquer coisa. E eu sabia, ou pensava que sabia, que podia contar com ela também. Ou pensava que sabia. Antes de uma terça-feira de fevereiro. Foi um sábado de fevereiro quando ela chegou. Fevereiro no litoral é aquele calor que não desce de 33 graus. Não é o calor seco de um dia normal. É aquele calor molhado que sai do mar e te envolve, que cola na sua pele, que deixa seu cabelo úmido mesmo que você tenha acabado de tomar banho. Eu estava tomando um café na varanda de frente para o mar. Um café com leite, aquela proporção exata que eu tinha aprendido ao longo de 40 anos. 2 partes de leite morno para 1 parte de café coado na hora. Estava lendo um livro, um daqueles romances policiais que adoro, um daqueles com um assassinato na primeira página e uma mulher inteligente que descobre tudo antes da polícia. Eu estava absorta, entende? Estava tão absorta que quase não ouvi o barulho do carro subindo a rua. Quando ouço aquele som de um motor chegando, meu primeiro pensamento foi que era a Conceição, a mulher que vem limpar a casa para mim 2 vezes por semana. Ela sempre vem naquele horário, sempre direto, sempre com a mesma velocidade. Mas não era a Conceição. Era um táxi. Um táxi de São Paulo, daqueles brancos e preto, trazendo minha filha. Eu levantei rápido demais,
rápido demais para o meu corpo, que reclamou nos joelhos. Ela saiu do banco de trás, e logo depois, como se estivesse fazendo uma entrada em um palco, saiu um homem que eu nunca tinha visto na vida. Ele era alto, uns 1,80 m, talvez um pouco mais. Uns 45 anos, talvez um pouco menos, daquele tipo que usa produtos para manter a pele assim. Cabelo penteado para trás com aquela precisão que custa caro, e eu percebi naquele momento, exatamente naquele primeiro momento em que os olhos se encontram, aquele tipo de cabelo é sempre um sinal de alerta em um homem que você não conhece. Tipo o Brylcreem dos anos 80, mas em 2024, um produto que custa R$ 150 o frasco. Ele estava usando uma roupa de marca que eu reconheci porque é cara. Polo Elos, de um tom de azul que parece escolhido especificamente para combinar com os olhos. Calça social de linho branco. Óculos de sol grande com aquela armação que sugere Ray-Ban ou algo parecido. Tudo muito arrumado. Tudo muito cuidado. Tudo muito calculado, se você entende o que quero dizer. O tipo de homem que se olha no espelho antes de sair de casa e faz ajustes. O tipo de homem que não chega em lugar nenhum sem ter certeza de que parece exatamente da forma que ele quer parecer. Fernanda subiu a varanda sorrindo, mas não era aquele sorriso solto que ela tinha. Era um sorriso tenso, um sorriso que vinha de um lugar de nervosismo. Ela me abraçou forte, mais forte do que o normal. Beijou meu rosto 2 vezes, uma em cada lado, como se tivesse aprendido isso em algum lugar que não era em casa. Mas eu percebi naquele abraço que aquilo não era o dela. Não tinha a qualidade dela. Era apressado, nervoso, como se ela estivesse apresentando alguém importante num evento que ela queria que fosse rápido, eficiente, sem espaço para dúvidas ou perguntas. Mãe, quero você conhecer alguém. Este é o Marcelo. A gente se casou, semana passada, num cartório em São Paulo. Só nós dois, um amigo dele que assinou como testemunha e pronto. Foi bem simples, bem discreto. Pausei. Deixei a informação entrar na minha cabeça como se fosse um arquivo grande, como se fossem vários gigas de dados que precisava processar antes de responder. Minha filha se casou. Minha filha, que tinha ligado para mim o ano passado chorando porque tinha terminado com um namorado de 2 anos. Minha filha se casou. E ela não me chamou. Minha filha se casou com um homem. Um homem que ela conhecia há quanto? 1 semana? 2? E não me apresentou antes. Não pediu minha opinião. Não que eu teria dado, mas ela nem pediu, nem sequer me deu a chance de estar lá. Eu sorri. Porque minha mãe me ensinou que você não faz cena em público. Você não deixa seus sentimentos explodirem para fora. Você sorri. Você recebe as pessoas com educação. Você é civilizada. Você oferece água. Você faz a coisa certa mesmo quando está com raiva. E naquele momento, eu estava começando a ficar com raiva. Mas meu rosto não mostrou nada. Sorri. Perguntei como tinha sido a viagem. Ofereci água, suco, café. O ritual normal. Mas minhas mãos tremiam um pouco quando eu peguei na mão dele para apertar. Que surpresa! Bem-vindo, Marcelo. Que bom conhecê-lo. Que alegria para mim conhecer o marido da minha filha. Ele apertou minha mão com uma força que não precisava ter, com aquela força que vem de um homem que está tentando provar algo. Tipo aquela coisa de demonstrar poder, de mostrar que ele é o forte aqui, que ele é quem manda. Depois soltou rápido demais, como se minha mão queimasse. Dalva, certo? Ouvi falar muito sobre você. Fernanda fala de você o tempo todo. Você é a mulher forte, independente, aquela que não precisa de ninguém. Ele sorriu de uma forma que não chegava nos olhos, um sorriso só na boca, naquele jeito que predadores sorriem. Mas sabe, você não precisa ficar sozinha aqui. Essa casa é grande demais para você. Deve ser caro manter. Muito caro. Imposto, água, energia, tudo aumentando. Quando a gente sobe a rua, dirigindo para o seu bairro,
Eu falei para Fernanda: uma mulher dessa idade não deveria estar cuidando de uma propriedade dessa sozinha. Perigoso, caro, estressante. Minha sogra merecia descansar. Eu congelei por um segundo. Meu corpo sabia antes da minha mente. Meu marido Hélio costumava dizer que você consegue entender o caráter de uma pessoa nos primeiros 5 minutos. Na forma como ela anda, se ela ocupa espaço ou se encolhe. Na forma como ela fala dos outros, se ela os elogia ou os diminui. Na forma como ela se coloca no mundo, se ela tira ou se dá. Eu nunca tinha acreditado completamente em Hélio em tudo. Ele era um homem que tinha crenças muito fortes, às vezes demais. Mas naquele momento, olhando para este homem com seus óculos de grife e sua polo de R$ 300, eu soube. Com aquela certeza que vem de intuição e de 62 anos de viver neste mundo, eu soube. Eu soube que havia algo muito, muito errado com este homem. Mas eu sorri. Porque Dalva não faz cena. Dalva é educada, mesmo quando tem vontade de gritar. Bem, Marcelo, essa casa é minha. Eu gosto daqui. Passar tempo aqui me faz feliz. E acho que consigo cuidar dela, sim. Seu cuidado é doce, mas eu sou mais velha e estou bem. Fiz uma pausa pequena. Mas obrigada pela preocupação com a minha vida. Claro, claro. Mas você vai pensar no que eu falei, certo? Sério. Vender para um bom valor, colocar o dinheiro num fundo de investimento. Eu tenho uns contatos muito bons, gente de confiança. E você fica tranquila. Sem responsabilidade. Sem trabalho. Você se aposenta, aproveita a vida, deixa as coisas em mãos de profissional. E ele piscou para mim. Piscou. Como se a gente fosse cúmplices de alguma coisa. Como se tivéssemos acabado de fazer um acordo silencioso. Como se soubesse que eu ia pensar no que ele tinha dito e que ia achar que era uma ideia boa. Fernanda colocou a mão no braço dele. Aquele gesto pequeno que uma mulher faz quando quer que o homem pare de falar. Marcelo, vamos deixar a mãe em paz, certo? Ela acabou de nos conhecer. Ela precisa de tempo. Mas tinha algo na voz dela que não era forte. Era pequeno, submisso. Era a voz de uma mulher que pede permissão para existir. Não era a Fernanda que eu conhecia. Aquela Fernanda que na conferência de trabalho em 2023 tinha levantado a mão para questionar o CEO da empresa. Aquela Fernanda que me ligava para reclamar de homens que não a respeitavam. Aquela Fernanda tinha desaparecido em algum momento. E eu senti aquele espinho entrar no meu peito. Claro, claro, apenas sendo amigável com a sogra, apenas querendo ajudar. Entramos? Estou curioso para ver essa casa que você fala tanto, Fernanda. E ele entrou na minha casa como se já morasse aqui. Como se conhecesse cada cômodo. Como se tivesse direito. Eu fiz almoço para eles, porque eu sou mãe, e é o que mães fazem. A gente cozinha, a gente alimenta. A gente cuida. Preparei uma moqueca de peixe branco que levou 4 horas. Marinei o peixe em limão e sal. Fiz um caldo de coco com leite de coco de verdade, não aquela lata. Com cebola roxa, alho, tomate, pimentão, azeite e dendê que eu compro de um fornecedor em Paraty. Fiz a salada verde, aquela com rúcula, maçã verde e nozes. Preparei uma farofa de banana com bacon que Hélio ensinava. Pão de queijo do forno. Suco natural de maracujá. Aquele tipo de almoço que toma 3 horas de cozinha e meia hora de comer. Marcelo comeu como um homem que não comia em casa. Rápido, sem parar, sem conversas. Ele colocava comida na boca enquanto ainda tinha comida na boca. Bebia suco em grandes goles. Pedia mais pão de queijo enquanto mastigava. Era uma coisa quase agressiva a forma como ele comia. Como se estivesse competindo comigo. Como se aquela comida fosse uma prova que ele precisava vencer. Fernanda, por outro lado, comeu pouco. Meia tigela de moqueca, um prato pequeno de salada. Ela estava olhando para ele o tempo todo, observando cada expressão dele, como se estivesse esperando uma aprovação ou uma desaprovação para cada garfada que ela levava à boca. E quando ele pediu mais, ela parou de comer, como se tivesse decidido que tinha comido o suficiente.
À noite, quando eles foram dormir na suíte de hóspedes, e eu tinha feito questão de colocar eles lá, separado do meu quarto, como se ainda pudesse manter distância entre mim e aquele estranho, eu fiz exatamente o que qualquer mãe faria. O que qualquer mulher com intuição faria. O que qualquer pessoa com suspicão faria. Eu comecei a pesquisar. Aquela pesquisa que você faz quando algo não se encaixa, quando há um cheiro estranho na história, quando você sente que foi enganada, mas não consegue provar ainda. Primeiro, coloquei o nome dele no Google no meu laptop. Marcelo Fortuna. Apertei Enter e esperei aquele segundo que leva para carregar. Primeiro resultado. Nada. Nenhuma notícia sobre ele. Nenhuma presença significativa. Um perfil de LinkedIn que dizia que ele era consultor de investimentos independente. Sem foto de perfil, sem histórico de emprego real listado, só descrição vaga. O segundo resultado foi algo diferente. Bem diferente. Era um aviso de uma mulher em um grupo de Facebook chamado Cuidado, possíveis fraudes em São Paulo. A postagem tinha sido feita há 8 meses. Ela dizia: Cuidado, Marcelo Fortuna abordou meu pai em um asilo em São José dos Campos, fingindo ser advogado, oferecendo planos de aposentadoria especiais, e quase conseguiu dele R$ 80 mil antes que eu descobrisse. Ele mudou de nome depois. Denunciar em qualquer delegacia que encontrar. Meu sangue esfriou. Literalmente esfriou. Eu senti a temperatura da minha pele cair. Eu cliquei. Li de novo. Depois cliquei nos comentários. Havia mais. Muito mais. Em 3 diferentes grupos de denúncia online, grupos que existem para exatamente isso, para mulheres e famílias alertarem umas às outras sobre predadores, havia histórias sobre Marcelo Fortuna. Uma mulher em Campinas que escreveu que ele se aproximou dela quando ela tinha acabado de ficar viúva, cerca de 6 meses depois que seu marido morreu. Ele se apresentou como um executivo de um fundo de investimento e ofereceu para investir o dinheiro que ela tinha herdado do seguro de vida do marido. Ele tinha documentos, tinha cartão de visita, tinha uma carteira de clientes impressionante. Ela perdeu R$ 120 mil. Uma outra mulher em Sorocaba escreveu que ele tinha criado uma empresa fictícia chamada Fortuna Investimentos Patrimoniais e tinha cobrado dela para participar de uma oportunidade exclusiva de retorno de 40% em 6 meses. A empresa desapareceu em 1 semana depois que ela transferiu o dinheiro. O dinheiro desapareceu. Ele desapareceu. Só reapareceu 5 anos depois com um nome diferente em São Paulo. Eu copiei tudo. Screenshots, links, nomes, histórias de vidas destruídas. Coloquei tudo em uma pasta chamada Evidência no meu desktop. Naquela noite, deitada na minha cama, em um quarto que sentia muito mais frio do que era, eu percebi que meu filho de lei, este homem que tinha entrado na minha casa há poucas horas, era um predador. E que ele tinha vindo para minha casa, para minha vida, para minha família, com a intenção de roubar dela, de roubar de mim, de roubar de Fernanda. Eu não consegui dormir. Fiquei acordada a noite inteira, olhando para o teto, pensando em meu Hélio, em como ele teria agido. E eu sabia, ele teria agido, ele teria feito algo. Porque isso é o que você faz quando alguém ameaça sua família. No dia seguinte, domingo, eu acordei com uma clareza de propósito que eu não tinha sentido em anos. Eu acordei com raiva. Uma raiva pura, direcionada, inteligente. Porque Dalva não deixa que a raiva a controle. Dalva pensa. Dalva planeja. Dalva usa sua raiva como um instrumento. Depois de 20 minutos sob o chuveiro, deixando a água quente lavar a noite inteira de insônia, eu decidi que ia fazer um café da manhã especial para esse cara. Algo que permaneceria na memória dele. Algo que o marcaria. Não é perigoso o que eu planejei. Eu não sou uma criminosa. Eu não sou alguém que faz coisas malucas. Mas é humilhante. Profundamente humilhante. É constrangimento da forma que poucos homens já experimentaram. Eu preparei panquecas feitas do zero. Massa, ovos, leite, farinha, açúcar, aquela coisa toda.
Café com leite naquela proporção que leva anos para aperfeiçoar. Pão de queijo feito na hora, com queijo meia cura de Minas. Sucos naturais, suco de melancia, suco de morango. E um suco especial, um suco que eu tinha aprendido sobre anos atrás quando lia sobre nutrição. Suco de maçã e pera com uma generosa quantidade de magnésio desidratado. É um laxante natural. Não é veneno, não é ilegal, não é perigoso para a saúde. Mas ao longo da próxima hora ou duas, depois que ele saísse de minha casa, aquele cara ia passar por um dia muito, muito desconfortável. Porque em constrangimento, às vezes, a verdade aparece. Em humilhação, às vezes, as pessoas se tornam menores. E eu precisava que ele saísse de minha casa. Eu precisava de tempo para trabalhar. Quando Marcelo desceu para comer o café da manhã, Fernanda ainda estava dormindo, aquele sono pesado de alguém que não está dormindo bem. Eu servi o suco com um sorriso caloroso. Aquele sorriso que você aprende a fazer como mãe, quando quer que seu filho coma vegetais ou durma cedo. Ah, Marcelo, você vai amar isso. É minha receita especial. Suco natural feito aqui com frutas da região. Muito bom pro intestino. Pro corpo todo, na verdade. Muito desintoxicante. Muito detox. Ele bebeu tudo. Uma boa quantidade. Depois provou as panquecas. Comeu como um homem que está certo de que está ganhando a confiança de sua sogra. Como um homem que está se achando muito inteligente. Como um homem que não tem nem a menor ideia de qual é o jogo que está sendo jogado. Dalva, isso é ótimo. Você cozinha bem mesmo. Fernanda nunca tinha falado que você era tão boa cozinheira. Ela deveria ter dito. Eu sorri. Bem, Marcelo, há muita coisa que ela provavelmente ainda não contou sobre mim. Muita coisa que ela mesma não sabe ainda. Ele saiu da minha casa 20 minutos depois, dizendo que ia dar uma volta na região, explorar o litoral, conhecer melhor Angra. Ele voltou 2 horas depois, caminhando rápido demais, suando muito, daquele suor que vem de pânico, procurando desesperadamente o banheiro. Ele entrou, trancou a porta, e o resto da sua manhã foi basicamente uma progressão de desespero. E ali, enquanto ele estava trancado no banheiro, enquanto ele descobria o que o magnésio faz no seu sistema digestivo, meu telefone já estava na minha mão, fazendo ligações. Porque não há tempo a perder quando você descobriu que sua filha se casou com um criminoso. Liguei para a primeira mulher, a de Campinas. Seu nome era Mirtes. Ela atendeu na segunda chamada, e quando eu expliquei quem eu era, a mãe, a mulher da praia, a que tinha descoberto tudo, e o que meu filho de lei tinha feito, ela começou a chorar. Não aquele choro silencioso, era aquele choro que vem de profundeza. Você sabe dele? De verdade? Você acredita em mim? Meu pai ainda não consegue falar sobre isso sem ficar deprimido. Depois disso, ele perdeu tudo de novo. Perdeu na bolsa. Perdeu investindo em coisa que não entendia. Perdeu a esperança, entende? Um pai de 78 anos não deveria estar aprendendo que as pessoas são más. Eu peguei seu número. Números de outras vítimas. Nomes, histórias. E eu soube naquele momento que esse caso era muito maior do que a minha casa. Era muito maior do que a minha filha. Este homem tinha destruído vidas. Vidas de gente que confiou nele. Vidas de famílias que não merecem isso. Vidas de gente como Fernanda. Quando Marcelo finalmente saiu do banheiro, 1 hora e meia depois, ele era um homem transformado, pálido, suando frio, envergonhado de forma profunda. Ele murmurou algo sobre comida estranha ou algo que não caiu bem e foi deitar-se no sofá da sala, aquele sofá que tinha custado caro e que agora tinha um predador deitado nele. Ele ficou lá gemendo, pedindo desculpas periodicamente pela indisposição. E eu continuei meu trabalho. Porque agora eu não estava mais protegendo só minha casa. Eu não estava mais protegendo só meu patrimônio. Eu estava protegendo minha filha.
e não há nada que uma mãe não faça por sua filha. Enquanto Marcelo estava estendido naquele sofá, gemendo e se sentindo humilhado, enquanto ele tinha tempo para pensar sobre o que tinha feito, eu comecei a construir o caso contra ele com a precisão que eu tinha desenvolvido ao longo de 40 anos como contadora. Números não mentem, histórias mudam. Mas contas, registros, documentos, contas sempre falam a verdade. Eu liguei para Mirtes de volta. Ela me passou o número de uma mulher chamada Sônia, em Sorocaba, a que tinha perdido dinheiro em Fortuna Investimentos Patrimoniais. Sônia, quando atendeu o telefone, estava trabalhando em um mercado. Ela saiu do turno para falar comigo. Saiu do turno, deixou o trabalho, deixou seus colegas, se afastou de seus clientes, para contar a história novamente. Isso já me disse tudo o que eu precisava saber sobre quanto essa história ainda doía nela. Quanto ainda pesava. Ele foi muito elegante no começo, ela me disse, e eu anotava tudo em um caderno de papel. Papel deixa menos rastro digital, menos evidência de que você está colhendo informações. Ele disse que tinha clientes muito ricos, gente com fortunas legítimas, e que ele estava abrindo uma oportunidade para pessoas do meu círculo social. Que era uma honra ser convidada. Que por ser uma mulher viúva e bem educada, ele achava que eu seria uma parceira excelente para essa empreitada. Uma parceira de confiança. Quanto você deu a ele? 120 mil reais. Meu marido tinha deixado um seguro de vida, entende? Eu estava com medo de perder para a inflação, para imposto, para tudo que o governo tira. Ele disse que ele cuidaria, que ele tinha uma rede de contatos, que em 6 meses eu teria ganhado 40%, que era investimento seguro, que era uma oportunidade que não voltaria. Você tem contato com a empresa, documentos, qualquer coisa que ele deixou com você? Tenho tudo. Guardo como evidência para a polícia. Vou enviar para o seu e-mail. Quando ela enviou, quando os arquivos chegaram, eu entendi o padrão imediatamente. Os documentos eram bons. Muito bons, na verdade. Cabeçalho profissional. Logos que pareciam reais. Assinaturas falsificadas de diretores inexistentes. Números que pareciam legítimos. Sequências de códigos CNPJ que existiam. Um leigo nunca perceberia. Um leigo veria aquilo e pensaria: isto é real, isto é legítimo, isto é de uma empresa que existe. Mas eu vi dentro de 30 segundos o que Sônia não tinha visto. A formatação do documento era um modelo de uma empresa real de Sorocaba que tinha fechado em 2019, com o cabeçalho trocado. A assinatura de um dos diretores, um tal de Romualdo Paulista, era exatamente igual em todos os documentos, pixel por pixel. Nenhuma pessoa assina exatamente igual 2 vezes. É impossível. A variação na pressão, na velocidade, no ângulo, isso é o básico de forensia de documentos. É forensia 101. Marcelo tinha feito isso pelo menos 5 vezes. 5 empresas diferentes, 5 nomes diferentes, 5 cidades diferentes, 5 destruições diferentes de vidas. Eu liguei para a Polícia Federal, deixei uma mensagem com uma atendente, explicando cuidadosamente o que tinha descoberto. Ela me passou para um delegado chamado Fábio Mendes, que aconteceu de ser amigo de um colega de trabalho de Hélio. Quando você vive em um país, você aprende rapidinho que 4 graus de separação é basicamente ninguém. O mundo é pequeno, especialmente quando você precisa de ajuda. Dalva, o delegado Mendes me disse, depois de ouvir tudo. E eu ouço na sua voz que ele está impressionado. Você montou mais documentação em uma tarde do que a gente consegue em 2 semanas. Você quer vir aqui ou você quer que a gente vá aí? Eu olhei para Fernanda, que estava saindo do seu quarto agora. Aquele quarto que tinha sido seu desde que era criança, procurando Marcelo, com aquele jeito pequeno, preocupado, aquele jeito de quem está acostumado a procurar aprovação em cada passo. Vocês podem vir aqui? Discretamente? Ele está aqui. Minha filha ainda não sabe. E eu
Eu preciso que ela seja protegida quando descobrir. A gente chega aí em 4 horas. Na sua casa, porta de trás se tiver, rápido, sem barulho. Eu desliguei. Fernanda apareceu na cozinha naquele momento. Tá tudo bem? Você tá falando com alguém? Você tá estranha, mãe. Eu sorri. Um sorriso pequeno, cuidadoso. Não, querida, só uns assuntos de propriedade, assuntos de contadora. Muito chato, nada importante. Cadê o Marcelo? Tá mal. Disse que comeu algo estranho, tá dormindo no sofá, tá branco, tá suando. Perfeito, exatamente como planejei. Nas próximas 4 horas, enquanto esperava a polícia, enquanto Marcelo dormia, enquanto Fernanda ficava confusa e preocupada, eu preparei o que precisava ser preparado. Eu lembrei de cada momento que Marcelo olhou para minha filha. A forma como ele a tocava, não agressivo, mas possessivo. A forma como ela se fez pequena perto dele, como se ocupasse menos espaço quando ele estava por perto. A forma como ela pedia permissão para falar, para comer, para sair da sala. Eu pensei em como ela tinha chegado em minha casa sem avisar, porque, pensando racionalmente agora, provavelmente ele não queria que ela tivesse tempo para contar para mim antes de vir. Porque se ela tivesse contado, eu teria perguntado perguntas que ele não poderia responder, porque ele sabia que eu seria difícil. E eu pensei em quantas Fernandas estão do outro lado de histórias como essas, achando que estão em um relacionamento, quando na verdade estão sendo lentamente preparadas para serem vítimas também. Quando os agentes chegaram, o delegado Mendes, um homem de uns 55 anos com aquele peso de alguém que viu demais, e uma agente mulher chamada Paula, jovem, talvez 30 e poucos, com os olhos atentos. Eu ofereci café na varanda. Marcelo estava dormindo ainda no sofá, um roncar que Fernanda tinha levado para a varanda para ele descansar melhor, bem longe de onde nós podíamos falar sem riscos. Eu coloquei minha documentação nas mãos do delegado. Essa documentação que eu tinha gastado toda a tarde compilando, imprimindo, organizando. Isto aqui é Marcelo Fortuna, ou Marcelo Fortunato, ou Marcelo Furlan, dependendo de qual nome ele está usando naquela semana. Eu expliquei, e senti a raiva sair da minha boca junto com as palavras. Começou com golpes a idosos em 2016. Depois foi para mulheres viúvas em 2018 e 2019. Gente que tinha herdado, gente que estava sozinha, gente que era fácil de manipular porque estava vulnerável. Agora está tentando se aproximar de famílias com propriedades. Tem padrão. Sempre tem padrão com gente como isso. E ele se casou com minha filha para ter acesso à minha casa. Ou para ter acesso às finanças dela, que é onde ele provavelmente vai arrancar dinheiro a seguir. A estrutura desse golpe, ela se repete. Ela é exatamente igual em cada caso. Paula leu os documentos enquanto Mendes me fazia perguntas. Perguntas que eu respondia com a clareza de quem tinha passado 40 anos lidando com números e fatos. Sua filha sabe? Não, eu descobri ontem, à noite, enquanto ela dormia. Ela vai querer saber, logo. Eu sei, mas eu queria que vocês soubessem primeiro, para poder protegê-la. Para ter o caso aberto, para ter documentação de que ela é vítima, não cúmplice. Mendes assentiu. Ele tinha a expressão de um homem que tinha visto isso antes. Muitas vezes. Quando eles acordaram Marcelo, eles foram até o sofá, as duas pessoas fardadas em contraste com o homem ainda pálido e fraco. A realidade de quem ele era caiu como uma cortina de chumbo. Ele começou com negativas. Isso é um engano. Há um equívoco aqui. Depois com agressão. Levantou da cadeira rápido demais, como se fosse atacar, mas Paula o deteve com uma mão. Depois com choro. Aquele choro falso que predadores choram quando são descobertos. Aquele choro que não tem compaixão, que é só para manipular. A Polícia Federal carregou embora aquele homem com a mesma rapidez que ele tinha entrado em minha vida. 15 minutos. Do sofá para a viatura. Do conforto para algemas. Fernanda apareceu no topo da escada quando eles o levavam.
Ela tinha escutado tudo, tinha compreendido aos poucos, e eu vi meu mundo quebrar no rosto dela. Vi tudo aquilo que ela tinha construído desabar. Não era nem surpresa o que eu via. Era algo mais profundo. Era a sensação de tudo fazendo sentido de repente. De todos os sinais de alerta que ela tinha ignorado. Sua voz pequena, seus abraços tensos, a forma como ela tinha pedido permissão para vir para minha casa, finalmente tendo cor e forma. Mãe, o que é isso? O que está acontecendo? Eu a peguei nos meus braços naquele momento, e ela desabou. Ela tinha 35 anos, era uma mulher profissional, bem educada, bem-sucedida, uma mulher independente que morava em São Paulo e tinha construído uma carreira brilhante. Mas naquele momento, ela era uma filha que tinha acabado de descobrir que tinha sido enganada, manipulada, seduzida por um predador. Amor, a gente vai conversar. Tudo vai fazer sentido. Você vai ficar bem. Você não tá sozinha. Você nunca vai estar sozinha. Fernanda desabou no sofá depois que os policiais saíram. Naquele sofá onde ele tinha estado. Aquele sofá agora era só dela de novo. Ela chorou daquele jeito que machuca a gente de ouvir. Aquele choro que sai de um lugar tão fundo, tão profundo, que faz medo de olhar. Aquele choro que é a libertação de toda a pressão que ela tinha carregado. Eu fiz chá para ela. Aquele chá de gengibre e mel que Hélio fazia quando a gente estava de coração partido. Que minha mãe fazia quando eu era criança e me sentia sozinha. Eu sentei ao lado dela no sofá e não disse nada por muito tempo. Só segurei sua mão. Só deixei que ela chorasse. Quando ela conseguiu falar, depois de talvez 1 hora, talvez mais, ela perguntou como eu sabia. Como eu tinha descoberto tudo isso. Porque eu olhei, amor. Porque sua mãe não é idiota. E porque eu conheço você bem demais. E você estava diferente. Desde o momento que você saiu daquele táxi, você estava diferente. Você estava pequena. Você estava assustada. E uma mãe conhece essa mudança no próprio corpo de sua filha. Eu tenho apenas 1 mês de casada, mãe. 1 mês. 1 mês. Ele me conheceu no meu trabalho. Veio em uma palestra que nossa empresa estava fazendo. Começou a me dar atenção durante o intervalo. Começou a ser romântico. Sabe aquele tipo de romântico que é cinematográfico, que não parece real? Depois ele falou em casamento. Em 2 semanas falou em casamento. E eu pensei, sabe, eu pensei que era amor. Eu pensei que era aquela coisa de encontrar alguém. Que a vida foi me mandar alguém finalmente depois de tanto tempo esperando. Depois de tanto tempo sozinha. Você tá traumatizada agora. Você tá ferida. Mas você vai ficar bem. Vai levar tempo. Você vai aprender que existem predadores que sabem exatamente o que dizer para a mulher exatamente no momento em que ela tá mais vulnerável. Que sabem as palavras que fazem uma mulher abrir o peito e dizer bem-vindo. Como você descobriu tudo isso? Eu lhe contei. Os screenshots, as pesquisas sistemáticas, as ligações com as vítimas. Mirtes, cuja voz ainda tinha aquele tremor. Sônia, que tinha saído do trabalho para me contar a dor novamente. Os nomes e histórias de pessoas que Marcelo tinha devorado, consumido, destruído ao longo de 8 anos. Vidas e famílias. Fernanda ficou silenciosa por um tempo muito longo. Aquele silêncio que vem de alguém processando a realidade de quem é a pessoa ao lado de quem dormiu. Tem mais gente? Ela perguntou finalmente. Que nós sabemos até agora? 3 que eu consegui documentar com detalhe. Sônia, Mirtes e uma mulher em Belo Horizonte que ele tentou enganar, mas ela percebeu. Mas provavelmente tem mais. A Polícia Federal está investigando. Eles acreditam que há pelo menos 5, possivelmente 7 casos documentados. Ele ia fazer isso comigo também, não era? Com meu dinheiro, com minha carreira, com minha vida. Eu não respondi, porque a resposta era óbvia demais. Ele já tinha começado. Nos dias seguintes, eu li todos os arquivos que a Polícia Federal estava compilando. Delegado Mendes vinha aqui, no meu escritório, com pastas e documentos,
mantendo-me informada porque, tecnicamente, eu tinha ajudado a solucionar um caso que tinha ficado aberto por 3 anos. Havia documentação de que Marcelo havia tentado algo semelhante em Belo Horizonte em 2022, com uma mulher que tinha desconfiado, que tinha pedido mais tempo, que tinha consultado um advogado antes de assinar qualquer coisa. Havia câmeras em prédios comerciais que o mostravam em Guarulhos abrindo empresas com identidades falsas, assinando contratos com nomes diferentes, deixando rastros digitais que pareciam aleatórios, mas que, quando você as olhava juntas, formavam um padrão claro. O caso era sólido. Era hermético. Era o tipo de caso que um promotor acorda agradecendo, porque sabia que ia ganhar. 6 meses depois, Marcelo Fortuna foi formalmente acusado. 10 contas de fraude, 3 de estelionato, 2 de apropriação indébita de fundos. Mirtes testemunhou, e chorando no tribunal, descrevendo seu pai de 78 anos que tinha perdido a esperança. Sônia testemunhou, descrevendo como ela tinha economizado cada centavo, como tinha confiado, como tinha perdido. 2 das outras vítimas também vieram de cidades distantes para contar suas histórias. A juíza, uma mulher de uns 60 anos com aquele olhar que vinha de ter visto muita crueldade, ouviu todas as evidências. Os documentos falsos, o padrão de comportamento, as comunicações que a Polícia Federal tinha recuperado de seu laptop, que mostrava que ele tinha feito uma lista. Uma lista de potenciais vítimas. Nomes, idades, profissões, origens. Fernanda estava nessa lista. Meu nome também estava lá. Propriedade de valor. Marcelo foi condenado a 13 anos de prisão. Eu não fui ao julgamento final. Eu não queria estar naquela sala. Eu não queria o rosto dele gravado na minha memória do lado errado de uma cortina. Fernanda foi. Quando ela voltou, vindo de carro sozinha de uma cidade que não era dela, tendo confrontado o rosto do homem que a enganou, ela tinha o olhar de alguém que tinha visto justiça acontecer. Não era cura. Cura era algo que levaria anos. Não era retorno do dinheiro perdido. Sônia nunca recuperaria aqueles 120 mil reais. Não era volta ao tempo, aquela coisa impossível que a gente quer. Mas era alguma coisa. Era um homem que tinha destruído vidas sendo retirado do mundo, sendo colocado em um lugar onde não podia fazer mal, sendo finalmente responsabilizado. Fernanda passou 3 meses em terapia depois disso. Ainda passa. Ela teve que desistir do trabalho em São Paulo por um tempo, porque aquele era o lugar onde Marcelo a tinha conhecido, onde ele a tinha perseguido, onde ela tinha aqueles flashbacks. Ela voltou para a praia comigo no outono. Ficou aqui durante o inverno, aquele inverno de 2025, que foi frio demais, que foi longo. Depois voltou em setembro, mais forte, mais cuidadosa, mas ainda ela. Ainda aquela mulher que tinha nascido de mim, que tinha aprendido a pensar criticamente, que tinha aprendido que predadores existem, mas não definem o mundo todo. E eu fiz uma coisa que eu deveria ter feito logo depois que Hélio morreu, mas que só agora tinha coragem de fazer. Eu modifiquei meu testamento. Não é que eu não confio em Fernanda, eu confio completamente. Mas agora eu estruturei de forma que a casa dela, quando vier para ela depois que eu morrer, tenha várias camadas de proteção. Um advogado, um trustee independente. Estruturas que tornam impossível, absolutamente impossível, que um homem como Marcelo Fortuna, ou qualquer variação dele, consiga suas garras nela novamente. Porque a verdade que eu aprendi, aquela verdade que custou uma filha, é que você não pode confiar só em amor. Você não pode confiar em carisma. Você não pode confiar em química. Você tem que confiar em números, em documentação, em padrões históricos. Você tem que confiar no que você consegue verificar com seus próprios olhos. Minhas amigas aqui na praia depois perguntaram para mim como eu tinha tido coragem de fazer o que fiz. Como eu tinha tido a inteligência de investigar. Como eu sabia.
Eu sempre digo a mesma coisa. Porque antes de ser avó, ainda não sou, mas talvez um dia. Antes de ser viúva, antes de ser a mulher que vive na casa da praia em Angra dos Reis, eu sou uma mãe. E uma mãe descobre que o homem que está dentro de sua casa é um predador. Uma mãe age. Não com raiva cega que te deixa fazendo coisas burras. Com inteligência. Com documentação. Com paciência. Com a mesma precisão que eu trouxe para números e contabilidade ao longo de toda a minha vida profissional. E isso, no final, é exatamente o que salvou minha filha. Agora, um ano depois de tudo isso, as coisas mudaram de forma que eu não esperava. Mirtes, a mulher de Campinas. Aquela cuja história desencadeou tudo quando eu li em um grupo de Facebook. Ela começou a trabalhar comigo em um projeto que virou praticamente uma obsessão para ambas nós. Ela veio aqui para a praia um mês depois do julgamento, porque ela queria me conhecer pessoalmente. Quando ela chegou na minha porta, naquela porta de entrada que tinha visto Marcelo passar, ela tinha um rosto cansado, mas aquele tipo de cansado que vem de alguém que finalmente dormiu uma noite inteira sem pesadelos, sem acordar aos gritos. Eu achei que eu tinha que vir aqui e te abraçar, ela disse para mim, e a gente chorou ambas na minha varanda, com o barulho das ondas atrás, com o som do mar que testemunha tudo. Porque sem você, meu pai ainda estaria achando que era culpa dele, que ele era burro demais para não cair no golpe, que ele tinha fracassado como homem, como pai. Você o salvou daquilo. Seu pai não é burro, Mirtes. Seu pai é um homem que confiou. E confiar não é burrice. Confiar é humanidade. É a coisa mais linda e a coisa mais perigosa ao mesmo tempo. Depois disso, Mirtes e eu começamos a pesquisar. Juntas, duas mulheres e um laptop, descobrindo que as histórias de Marcelo não eram únicas neste país. Havia centenas de homens como ele operando no Brasil neste exato momento, agora, em 2025. Alguns focados em idosos, alguns em mulheres viúvas, alguns em pessoas que herdaram propriedade, alguns em mulheres jovens que estão procurando amor. O padrão era sempre o mesmo: carisma, atenção focada, pressa em formalizar o relacionamento, e depois o pedido do dinheiro ou dos ativos. A gente criou um site. Nada complicado. Nós não somos programadoras. Basicamente, um banco de dados onde vítimas de fraudes românticas podem ir, digitar o nome do cara e ver se ele já fez aquilo com outras pessoas. Se existe documentação dele em outro lugar. Se ele tem um padrão que você pode reconhecer. Mirtes e eu temos um grupo de voluntários agora. 3 vítimas de Marcelo, um advogado de Sorocaba que ofereceu seu tempo, e 2 delegados que doam seu tempo depois do trabalho. A gente monitora redes de golpistas. A gente conecta vítimas com recursos de justiça. A gente educa pessoas através de posts e vídeos e informações sobre como reconhecer os sinais de um predador. 6 meses atrás, uma mulher em Rio Branco entrou em contato comigo através do site. Estou conversando com um homem por 2 meses, ela me escreveu. Ele se chama Ricardo Marques. Ele quer que eu venda meu apartamento que levei 15 anos para pagar, e que a gente invista junto em um negócio. Encontrei ele no seu banco de dados com 3 nomes diferentes: Ricardo Marques, Ricardo Martins, Ricardo Mendes. Obrigada por ele estar lá. Você me salvou. Você salvou minha vida. Essa mulher teria perdido R$380 mil. Teria vendido seu apartamento. Teria ficado sem nada. Em vez disso, ela terminou com aquele cara. Ela entrou em contato com a polícia. O cara foi investigado. Havia conexões com a rede que Marcelo operava. Fernanda agora trabalha como consultora para o site. Ela começou como uma forma de processar seu próprio trauma, aquela coisa que terapeutas dizem, de transformar sua dor em algo útil. Agora ela treina outras mulheres sobre os sinais de um predador. Como reconhecer a manipulação? Como confiar no seu instinto quando algo não faz sentido? Porque seu instinto,
aquele que ela tinha silenciado para agradar Marcelo, seu instinto estava certo. Sempre estava certo. Há 2 semanas, uma jovem mulher, tinha só 22 anos, uma idade que eu nunca tive tanta pressão assim, veio aqui para a praia para conhecer Fernanda pessoalmente. Ela disse que tinha quase se casado com um homem que Fernanda tinha ajudado a expor através do site. Que Fernanda a tinha salvo de um destino de abuso financeiro e provavelmente emocional também. Que teria passado os próximos 30 anos de sua vida construindo uma vida real, ao invés de ficar presa em um relacionamento com um homem que não era quem dizia ser. Quando ela saiu daqui, depois de passar um fim de semana conosco, cozinhando, conversando, se recuperando, ela abraçou Fernanda por um tempo muito longo. Um abraço que era respeito. Um abraço que era gratidão. E eu estava na cozinha, fazendo café da manhã para o próximo dia, pensando em como a justiça às vezes não é uma sentença em um tribunal de verdade. Às vezes, justiça é uma moça de 22 anos que vai ter uma vida inteira de liberdade, porque alguém a ajudou a enxergar a verdade. A vida com Fernanda é diferente agora. Ela não mora em São Paulo mais. Ela saiu do lugar onde tinha sido enganada, onde tinha confiado, onde tinha sido machucada. Ela trabalha remotamente para sua empresa. Eles deixam porque a empresa é boa, porque ela é boa. Mas ela se baseou aqui em Angra dos Reis, perto de mim. Nós cozinhamos juntas às vezes. Aquela coisa de mãe e filha na cozinha. Nós lemos juntas na varanda enquanto o sol se põe. Nós não falamos muito sobre Marcelo. Ele não merece nosso tempo, não merece nossas palavras. Mas a experiência deixou cicatrizes em ambas nós, que provavelmente nunca desaparecem completamente. São cicatrizes que você carrega, que você aprende a viver com. O que me faz pensar, todo dia, em como é importante ensinar as pessoas, especialmente as mulheres, a desconfiar. Não de forma paranoica que te deixa incapaz de viver. Não de forma que nos deixe incapazes de amar, mas de forma esperta, de forma educada, de forma que você verifica antes de confiar totalmente. Sabe, durante todo esse tempo, desde que Hélio morreu, desde aquele dia que eu recebi a notícia no trabalho e caí no chão, as pessoas sempre me chamavam de mulher forte. Como se força fosse uma coisa que você nasce com, ou que você ganha em um momento, e depois você carrega para sempre. Como se fosse um superpoder que ativa e depois continua ligado. Mas agora eu entendo que força é uma coisa que você escolhe, toda vez. Toda vez que você enfrenta a verdade, em vez de escapar dela para um lugar confortável. Toda vez que você investiga, ao invés de aceitar o superficial, aquela história bonita que te oferecem. Toda vez que você age em proteção de quem você ama, mesmo sabendo que isso vai machucar. Ela, você e talvez mais gente ao seu redor. Marcelo Fortuna saiu da minha casa em um carro de polícia. Saiu da vida de Fernanda em um julgamento. Mas ele não saiu de nossos corações assim facilmente. Porque ele deixou marca, deixou dúvida. Deixou a lembrança permanente de que o mundo tem gente que escolhe explorar a bondade dos outros, a generosidade, a capacidade de amar. O que ele não deixou foi vitória. Porque nós, Fernanda, Mirtes, Sônia, aquelas mulheres que vieram depois, aquela moça de 22 anos, nós tomamos nossa dor e fizemos dela uma ferramenta para proteger outras pessoas. Aquele suco que eu dei para ele, aquele laxante que o deixou humilhado e constrangido, na verdade, agora que vejo de longe, foi pequeno demais. Ele merecia mais, muito mais. Mas a vida é assim. Você não consegue sempre punir as pessoas da forma que você quer. Às vezes, tudo o que você consegue fazer é mover para frente, construir proteções, educar as próximas gerações sobre os perigos e viver sua vida de forma que ele nunca mais tenha poder sobre você. Fernanda vai se casar de novo um dia, eu acho. Eu espero. Ela merece um homem bom, alguém que a veja por inteira, seus dons, seus traumas, sua força,
sua vulnerabilidade, aquelas partes que foram feridas por alguém que não merecia nem um segundo de seu tempo. Um homem que escolha ela. Quando isso acontecer, eu vou conhecer esse homem muito bem antes de ele subir aquela varanda. Vou perguntar perguntas, muitas perguntas. Vou investigar, vou verificar, vou pedir referências. Vou olhar nos olhos dele e vou tentar entender se há luz ali, ou se há só calculismo e predação. E se ele for legítimo, se ele for o cara certo, se for aquele cara que realmente ama minha filha, ele não vai estar incomodado. Porque qualquer homem que realmente ama uma mulher entende que a mãe dela precisa estar certa, que a confiança dela precisa ser ganha, não dada. Essas são minhas noites agora. Eu leio histórias na cama. Ainda adoro um bom thriller, aquele tipo de livro que você não consegue largar até 3 da manhã. Eu sento na varanda e assisto o pôr do sol enquanto as ondas vêm e vão, aquele ritmo que nunca muda. Eu tomo meu café da manhã em paz, sabendo que minha filha está segura, que minha casa está segura, que o mundo conhece o nome de mais um predador e que pessoas estão preparadas para reconhecê-lo se ele tentar aquilo novamente com outro nome, outra história. Uma coisa que a vida com Hélio me ensinou e que esta experiência com Marcelo confirmou, selou, gravou a fogo, é que o mundo é feito de duas coisas. Tem gente boa, que vive de verdade, que ama de verdade, que se sacrifica pelos outros sem esperar retorno. E tem gente má, que simula e preda, que colhe vidas como colheita. Sua responsabilidade como uma pessoa que pensa, como uma mulher inteligente, é desenvolver os olhos para ver a diferença. Porque quando você consegue ver a diferença, você consegue proteger as pessoas que você ama. Você consegue construir uma vida que não pode ser roubada. Você consegue viver em paz. E isso, no final, é tudo que qualquer um de nós quer.